Fala galera, vamos continuar aqui. Ribamar, Giovanni, nós da 079 com Miqueias, a segunda parte. Nós prometemos e nós estamos cumprindo. Segunda parte aqui com essa viagem para a Europa. Tem boas histórias aí. Fique com a gente, beleza? Miqueias, continua essa história aí da base. Você foi pro Cheirândolo. Cara, eu nunca sei o nome desse Charleroi. Tu foi direto pro Charleroi? Direto, Tipo assim, diretão pro Charleroi. Tu treinava aqui aonde? Hã? Como é que é a pergunta? Tu treinava aqui aonde? Aqui, né? Aqui eu jogava no Internacional 2 Toques, que era uma escolinha lá no Plano. Lá do lado. Aí foi onde teve essa. Isso. Essa aí. Eu já fazia muitas viagens pelo Internacional, né? E daí durante essas viagens meu nome foi ficando falado, né? Assim, porque eu era falado bem. Então tá bom. Eu tinha cabecinha rapada, não tinha cabelo não, né? Cabecinha rapada, velho. E aí. Miquelinhas. Oxe, desse tamanhozinho aqui. Menino Miquel. Menininho. Aí vieram dois empresários, né? Eles, a princípio, eles foram para o Rio de Janeiro procurar jogador. Uhum. Né? Não sei se tiveram algum que agradaram eles, né? Porém, eles foram em São Paulo e eles não iriam vir em Brasília, né? Aí eles vieram em Brasília, não foi para procurar jogador, Sim. foi para passear, porque tinha um empresário e o tradutor dele, né? E esse tradutor tinha uns amigos por aqui em Brasília, ele não, vamos passar. Que estava aqui no Brasil fazendo essa viagem, aí não, vamos passar em Brasília. Propósito, né, de Deus, não tem outra coisa. Aí chegando aqui, ele conversando com esses amigos dele, eles falaram, porque vocês não procuram jogador por aqui, tem muito menino aqui bom e tal. Aí eles começaram a procurar jogador, aí eles começaram a comentar, ó, Nacional 2 Toques tem um neguinho lá, que rapaz, o neguinho corre, não sei o que. Aí eles, a princípio, ainda passaram em outras escolinhas e chegaram e passou lá, né? Aí foi quando chegou lá e ainda bem que chegaram num treino de coletivo, né? Um treino coleta, que é o né? melhor, né? O melhor treino. O treino que nenhum jogador falta. Aí o neguinho destruiu. Aí nesse treino eu acabei com o treino. Eu e outro menino chamado Alex, que mora no setor. Aí nós dois fomos selecionados, né? E acabando o treino, a notícia que eu recebi, acabei o treino, tal, eu tinha o quê? 13 anos de idade, não tinha feito 14 ainda, tinha 13. Aí o treinador passou por mim e falou, ó, prepara suas malas e faz seu passaporte que você vai pegar o voo. Só isso que ele falou e saiu. Eu falei, pronto, o que ele quis dizer com isso? Aí falou pra mim e pro outro menino. Me mandou tão pra longe do time agora que vai mandar pra outro Foi. E aí, outra coisa, assim, eu tinha ido, nem sei se eu vou falar isso aqui no canal, senão tu vai ficar enchendo o saco. Não. Porque antes de eu... É porque aí você vai pensar, mas foi o primeiro time que você foi? Não foi o primeiro. Eu já tinha ido no Vasco. Na época do Edmundo. O Vasco que na época do Edmundo ainda. Aí eu tinha ido pro Vasco ainda, né? Aí eu voltei, inclusive... A época que o Vasco ganhava? A época que o Vasco ganhava alguma coisa também. Aí eu tinha jogado no Vasco lá, fiquei um mês só. Nem sei se chegou a ser um mês. Acho que nem foi isso tudo. Acho que foi foi isso mesmo. 2 semanas que eu fui... E aí meu pai não gostou de lá, meu pai tinha ido comigo para me acompanhar, né? Meu pai não gostou de lá porque assim, Miquel, são realidades diferentes, né? Clube profissional e essa parte de base. Nem sempre um clube que tem um nome grande, ele tem uma base que vai, tipo assim, que às vezes dá todo o suporte. Isso. Tem uma base. Agora não, por isso que eu falo, agora a organização é outra, porque como os meninos eles estão saindo do país, eles estão rendendo grana para os clubes com 16, 17 anos, então automaticamente você tem que organizar essa base melhor. Daí. Porque é o que dá dinheiro. Antigamente os meninos subiam,
Aí depois passava um tempão profissional e com tipo 23, 24 anos que pensavam em ir pra Europa, ganhar título. Então assim, por isso que tem uma organização diferente. Uma organização diferente. Pois é. Aí eu peguei e não fiquei, né? Até por conta disso. Meu pai não podia ficar comigo, obviamente, ele ficava, né, num outro lugar lá, outro local, e eu ficava hospedado ali embaixo do São Januário, que é onde os meninos ficam. Eu não sei como é hoje, não sei se mudou. Não, continua do mesmo jeito. Continua, né? Continua. Eles ficam alojados embaixo do São Januário. Pelo menos aqueles... os que devem ter mais uma moralzinha, né? Provavelmente deve ficar num apartamentozinho e tal. Porque, tem essa questão. Porque, tipo assim, tem gente que é de lá do Rio de Janeiro mesmo, aí só, tipo assim, só vai pra perto do estádio. Isso. Agora o pessoal que vem de fora mesmo pra lá e às vezes não... O financeiro não é tão bom, né? Isso. Aí acaba que, pô... O menino, ele recebe só uma ajuda de custo pra ele ficar lá no São Januário mesmo. Aí eu tinha voltado, né, e continuei aqui em Brasília. Meus treinadores me seguraram muito, porque aqui, nossa, eram muitos times atrás, né? Por conta que, eu confesso, eu era diferenciado mesmo pra minha idade. Sim. Pra minha idade. É tanto que eu tinha o quê? 13... 14 anos e eu treinava com uma categoria acima, né? Não questão de força, era questão de que eu corria muito, eu era muito habilidoso. Fisicamente e o era diferencial. Eu me lembro que o chute, nossa. sempre foi assim, certeiro e forte. Certeiro e forte. Idade. Canhoto. Exatamente. É uma época onde as pessoas procuravam muito jogador de canhoto, porque normalmente tinha mais habilidade. Isso, e eu era meio campo, não era atacante, eu era meio campo mesmo. Aí, foi quando esses caras chegaram e falaram, ficou para decidir. A princípio eu não ia diretamente para a Bélgica, porque esse empresário, ele tinha contatos em outros lugares, tem jogadores profissionais que eram dele, né? Que jogavam, por exemplo, em Chelsea, em clubes grandes mesmo. E ele optou me levar por um clube menor, assim, lá na Europa, né? Menor expressão, assim, um clube não tão falado, né? Não tão famoso, para eu pegar ali, acostumar, questão de se adaptar, né, com o país, o estilo de jogo e tudo mais. Eu quase fui para a Udinese, né, da Itália. Aí ficou entre ir para a Udinese e para... Isso não era eu que decidia, né, para deixar bem claro. Ficou para ir para a Udinese ou para a Bélgica. Aí eles optaram por me levar para a Bélgica. Foi o quê? Foi uma empresa, Miquel? Assim, não. Foi olheiros individuais? Individual mesmo. Porque assim, tu pode até me corrigir, mas se eu não me engano, esses olheiros, eles são como se fosse uma empresa terceirizada, no qual ele presta serviço para alguns clubes. Isso. Tem autorizado. Aí, por exemplo, o Miqueias. Eu vi o Miqueias, então eu vou oferecer o Miqueias para o Udinese, para o Standard, para um Barcelona, para uma coisa, e ali as empresas vão avaliar e vão ver, digamos, uma melhor proposta. É mais ou menos isso. Hoje em dia funciona assim. Hoje em dia funciona mais assim. Antigamente, não. Antigamente era questão de olheiro mesmo. É tanto que, por exemplo, eu fui para esse time, não precisou entregar um vídeo, né, um material, né? Não precisou isso. Porque antigamente era mais pela confiança do empresário, né? O empresário falou, vou ter um menino bom aqui. Aí os caras recebiam e esperavam o moleque jogar para ver, né? Fazia o teste. Fazia o teste, era lá, né? Isso, aí Hoje em dia tem um tal de... Pelo menos começou a ser criado tudo. Uma empresa, acho que se chamada, acho que é Profut, alguma coisa assim. Já ouvi falar. No qual você faz o é uma rede onde clubes são cadastrados. Até onde eu vi, eu acho que o River Plate era o maior dos clubes cadastrados da Argentina. Ela é brasileira, mas foi o River Plate que adotou primeiro. No qual o Miqueias pode entrar pagando uma taxa por mês. Ele disponibiliza os vídeos, preenche uma ficha, disponibiliza vídeos seus. E dentro desses clubes tem pessoas que analisam, tipo assim, aí caramba,
esse menino aqui é bom, esse Miquel aqui, ele é bom. Aí vai procurar a ficha, né? Tem todos os dados, contatos. E puxa o Miquel, Miquel, vamos fazer um teste, então, pelo menos para uma conversa. Aham. É totalmente diferente de antes. Até com o vídeo, tu fazia o quê? Tu tinha que gravar um CD e enviar e colocar esse CD na mão de alguém, que enviava pra alguém, que levava pro olheiro levava pro clube assistir. Hoje em dia, aí tu coloca no YouTube, manda um link lá e as pessoas vão lá. Em casa mesmo. Eu mesmo tava até conversando com um amigo meu falando que eu nasci na época errada. Queria ter nascido agora é muito fácil. Agora, eu nem precisei sair de Águas Lindas pro meu vídeo ir lá pra Espanha, né? Entendeu? E é praticamente impossível. Não é? Entendeu? Então, eu nasci na época errada, velho. Mas, graças a Deus, assim, eu tive muitas oportunidades, né? Deus me fez passar por muitas coisas boas, né? Aí, quando, por exemplo, inclusive, você até comentou e fez um comentário sobre os clubes hoje estar segurando mais os jogadores por conta de não ir para a Europa, né? Tá valorizando mais a base, né? Para não deixar eles fugir para a Europa. Aí a gente se encontrou lá dentro de casa com a situação meio difícil, porque perto da gente marcar o dia para viajar, né? Do empresário marcar o dia certinho para poder viajar, eu tinha feito uma viagem ainda antes disso, e nessa viagem o diretor do Atlético Paranaense me viu jogar. Na verdade, eu joguei contra um time que esse time tinha uma parceria com o Atlético Paranaense, né? Que era tipo o time, assim, para fazer formação, se gostasse de algum jogador, puxava para o Atlético Paranaense, né? Eu joguei contra esse time e daí o diretor do Atlético Paranaense estava assistindo o jogo, né? E isso foi o quê? Se eu não me engano, em algum lugar lá de São Paulo que foi essa viagem. Não lembro o nome da cidade. Aí ele junto com outro cara veio bater aqui em casa. A gente morava aqui já em Águas Lindas. Eles vieram bater aqui em casa e eles falaram, não leva o garoto, não deixa o garoto ir agora, tá novo, seria bom ele formar uma base aqui mesmo no Brasil, né? Aí a preocupação do meu pai era ficar perto. Lembra que meu pai gostava muito de me acompanhar? Sim. A preocupação do meu pai era o cuidado. Isso, em ficar perto assim e tal. Aí eu acho que o fato dele ele até gostou, mas ele desanimou muito. Eu lembro até hoje, quando ele perguntou, né? Mas eu vou poder ficar com meu filho, a gente consegue. Eles falaram que conseguiria estar dando um suporte para mais para frente, né? Poder levar a família, porém por enquanto eu ia sozinho e se ele quisesse ia ser por conta própria e tal, né? E aí, enfim, meu pai não quis aceitar a proposta, né, do Atlético Paranaense. E aí, uma coisa que ninguém sabe, no meu lugar foi outro menino, né, que vingou. Jogou o Brasileirão e tal. Deu certo com ele, mas também ele era diferenciado também. Marcos Damascena. Eu vou marcar ele no vídeo. Eu nem sei se ele sabe disso. Um abraço. Eu nem sei se, inclusive hoje ele tava. Hoje não, ele jogou o Candangão também, né? Ele teve também algumas participações. Eu não sei que time ele está hoje. Se eu não me engano, ele estava no... não vou lembrar aqui no momento. Mas aí ele, daqui de Taguatinga, ele foi no meu lugar. Não sei se ele sabe disso. Se ele não sabe, está descobrindo agora. Que quem me falou foi o próprio meu treinador. A gente vai mandar, então, o contato do outro cara, tá? Não sei o quê. Já que vocês não... Né? Mas a Europa... eu nem falei ainda, né, da Europa. Eu tô ainda no Brasil ainda, nem falei da Europa. Eu tô falando assim da tua escolha. A tua escolha porque, velho... Era outra realidade. A Europa hoje em dia, quem não quer ir pra Europa? Hoje em dia, né? Jogar na Europa. Aí a Europa na base diferenciada. Do clube europeu. Giovana, é diferenciado. Assim, questão de... Eles priorizam muito a família, pra começar. Aí você perguntou sobre a diferença, né? Daqui do Brasil pra lá. Lá eles priorizam a família. Primeiro, você tem que estar bem, você tem que... tem aonde dormir certinho? Tem que se alimentar certinho? Como que você vai pro treino? Você vai ficar mesmo no alojamento? Cuidado, né? Isso tudo estando certo,
aí sim você joga, você treina, se preocupa em treinar, em jogar, em mostrar serviço, né? Mas a parte deles em questão de te deixar bem, mano, isso aí é fora de série. Eu cheguei lá, eu fui tratado, né, super bem, né? Quem tem aí um filho que tem medo de deixar o menino ir pra Europa, ó, não precisa ter medo não, depende, né, da pessoa. E a viagem, já viu? A viagem tu foi com teu pai? Demorada. Não, fui eu e esse outro menino que eu falei, esse tá. Alex, né? Tá. Uhum. Que a princípio... Só os dois com empresários ou não? Só os dois mesmo? Foi, só nós dois. Caramba. Nós dois, ó. Eles chegaram e eles falaram, ó, vocês vão... Porque a gente não pegou o voo direto pra Bélgica, né? A gente pega Brasília, Portugal, aí pode ser, sei lá... Sim. Brasília, Porto ou Lisboa, né? Normalmente a gente pegava mais pra Lisboa e Lisboa, Bruxelas, que era a Bélgica, né? 2 horas. Aí, atravessar o oceano, demorar demais. O oceano cheio de água aqui. É água demais, meu. 6, 7 horas de viagem. Não, e você sabia que em cima daquele negócio de água, embaixo tem mais água? Inutilidade do jogo. Ai, velho. O pitaco de água que tem assim pra frente tem mais. Tem mais embaixo ainda. Vai, continua. Pois é, aí sei o que, 6, 7 horas de viagem. Não, é 7, 8 horas de viagem. E mais 3 horas pra Bélgica. Primeira vez que tinha viajado de avião? Não, porque quando eu fui pro Vasco, eu fui de avião. A primeira vez foi nessa, que eu fui pro Rio de Janeiro, de avião. Mas é rapidinho, né? Daqui pro Rio, a gente piscou, subiu, piscou, desceu. Eu acho que dos trâmites completos, 2 horas. Isso, exatamente. É bem rapidinho. Agora 7 horas. Agora pegar esse tempo todo de avião, rapaz, é cansativo. Aí quando a gente chegou lá, eu e esse menino, né? Primeiro, o maior susto também foi o frio. Porque eu nunca vi, doido. Acostumado aqui com... Rapaz, acostumado com o calorzão aqui na... Jogando. Vivia jogando. Rapaz, o sol batia, eu era careca, né? Rapaz, moço, e o sol batia, eu jogava o dia todo no sol. Não sei se tu lembra, né? Tava nem aí chega lá, o frio bum na cara. E aí, né, questão do futebol lá, né? Aí o futebol lá era totalmente... Mas primeiro teve o primeiro contato lá com o clube, né? Isso. Por exemplo, vocês chegaram lá, foram pra hotel. Cheguei, fui direto pro hotel do legal? clube, hotel legal. Aí, hotel Charleroi lá. Aí foi lá, vocês chegaram à noite? Eu cheguei, a gente chegou de dia. Chegou de né? dia, eu lembro mas se não foi... Vocês eu não lembro no hotel, se... depois vocês foram treinar. Nós ficamos no hotel. À noite a gente foi assistir o treino. O treino começava às 6h30. Aí de noite a gente foi lá assistir o treino. 6h30 é hora da janta. Né? Hora da novela. Ele é novela pra treinar. Aí a gente foi ali. Porque depois de Malhação. Depois de Malhação, né? Era do Cabeção na época, não sei. Sei lá. Aí a gente pegou e foi assistir o treino, já ficamos meio assim, porque aí já vimos, né? A gente já analisou como é que era o futebol dos meninos já, né? Os goleiros, o goleiro sempre foi bom, a questão dos goleiros lá fora, né? Tá, os caras chutavam, os goleiros buscavam, a gente olhava um pro outro assim, poxa. Tudo grandão. Zagueiro tudo grande, zagueiro batendo na bola. Os caras de 14 anos, tudo de barba. De barba, e eu lá, menino. Os caras tudo grandão. E eu falei, caraca, diferente o negócio. Aí no outro dia a gente foi apresentado pro presidente e aí pro treinador, né? Recebemos uma bolsa do time, já logo de cara. Recebemos uma bolsa do time e... Treino. Teu pai foi depois? Meu pai foi mais pra frente mesmo. Coisou, né? Bateria? Meu pai foi mais pra frente.
Meu pai, ele... Não, teu pai. Qual é o nome do teu pai? Fala. Rosival. Rosival. Meu pai levou. Meu pai é Rosival. Agora você pode falar. O Rosival, meu pai, Agora você pode falar meu pai. É verdade. Já deu o nome meu pai. Ele foi mais pra frente, depois de mais ou menos quase um ano que eu já tava lá. Ele já tinha viajado de avião? Então, a segunda vez também. Quando ele foi pro Rio de Janeiro, foi comigo, né? Caraca, velho. Agora meu pai é engraçado. Não, meu pai é engraçado. Meu pai, ele chegou um dia lá, no outro já tava falando francês já. Ele chegou num dia, no outro já tava falando francês já. Pra quem não conhece o pai do Miquel, ele é um cara que, assim, não é que eu tô falando que ele é analfabeto nem nada, pelo contrário, lê bem, mas é uma pessoa que se complica falando português. Pai, em português. Você não tá entendendo. No português ele tem o próprio dialeto. Ele inventa palavras no dicionário. Ele tem o próprio dicionário. No lugar do Aurélio é o Rosivelli. E aí ele já mandou um francês, já mandou. Já mandou o francês, ele já mandava, já entendia, os caras falavam com ele e balançava a cabeça. Isso aqui. Eu olhava pra ele depois, pai, e aí? Entendeu alguma coisa? Entendi, foi nada. Concordo, mas concordo. Não, e ele fazia uma cara de que... Tá na casa dos outros, vai discordar. Vai discordar, é ruim, mano. Aí, velho, ele foi mais pra frente, né? E é até engraçado, tem uma situação lá, uma vez que quando meu pai foi, eles deixou a gente no apartamento, né? Eu fiquei no apartamento, tá? Já tinha não ganhado no apartamento, se eu tivesse ganhado era meu, né? Então eles me colocaram no apartamento lá junto com meu pai. Aí, beleza, a gente almoçava em um restaurante lá, né? Restaurante de um hotel lá. E daí, beleza, meu pai conheceu... A gente tinha um cara lá, era o garçom. O garçom, ele era mexicano, né? E o espanhol você dá pra entender mais, né? Então, facilitava pro meu... O francês? Mil vezes. Bem mais. Tu não entende nada, mas pelo menos um entende nada que tu entende uma que palavra. Tu entende pra mim alguma coisa. Aí, beleza, ele fez amizade com a gente e tal, a gente até convidava ele pra assistir os jogos, né? Aí ele pegou e teve uma vez que ele convidou a gente pra ir pra era uma festa, né, que ia ter na casa dele, era tipo festa de família, sabe? Uma festa de família mesmo, não sei se tinha alguém fazendo aniversário, alguma coisa, não lembro direito. Mas aí, beleza, eu e meu pai foi tranquilo e tal. E chegou lá, tinha uma mesa, né, com algumas coisas assim, tipo pão, esses petiscos assim pra comer, né? E daí vários pratinhos assim de molhos, né? Vários molhozinhos tal, diferente, verde, vermelho, pampa. E quem conhece o México assim, né, sabe que os caras gostam muito de pimenta. Quem conhece? Acho que teu pai não conhecia. Só que meu pai, eu acho que não. Meu pai não conhecia muito, ele conhecia mais do francês. Aí o cara vinha com, né, os negocinhos, os petiscos que eu pegava e vinha já com os bolinhos, não sei o que. Eu pegava, dava uma coisadinha assim, né? Aí meu pai já pegou, viu um negóciozinho bonito, aquele molho bonito, meteu aqui já. Colherzão assim, sabe? E eu falei, eu não vou comer logo assim muito de cara, porque eu não sei, né, tal, tem um monte de coisa aqui. Aí eu dei uma mordidinha assim, caraca, pimenta forte, meu pai pegou muito, meu pai tama na boca. Ai, rapaz, meu pai comeu, rapaz, gostoso, não sei o que, gostoso. Do nada ele começou a sentir o negócio. A boca começou a... primeira, e ele começou a pegar água, e pegava água, eu não sei o que, pedia refri e tal, foi engraçado. Aí o povo começou a perceber, começou a rir, foi engraçado, mano. Meu pai cuspindo, e foi no banheiro e começou a jogar água na boca. E treino, Miquel, como é que era o treino lá? Então, os treinos, velho, os treinos era... Com raiva do cara não xingava em português, porque não entendia nada, né? Os treinos, deixa eu ver se eu cheguei a ter
discussão com algum, eu cheguei a bater boca, né? Só bater boca mesmo, de porque longe. ninguém entendia nada de nada. Ele falava uma coisa, eu falava outra, ninguém entendia, tudo certo. Mas, já pensou, eu imagino, sabe o quê? Um universo paralelo, onde essa pessoa tá tendo a mesma entrevista com uma 079 lá da Bélgica, e ele tá falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa. Eu bati boca com um brasileiro, Desse até hoje eu não sei o que foi que aconteceu. Nem sei qual foi o motivo. Também ficou por isso. Às vezes eu tava falando, não, era pra tocar pra mim. Era pra ter tocado pra tu. Vocês estavam concordando. Eu só que tava falando. Às vezes concordando. Tá falando alto comigo? Não é nem contigo. Tipo isso, velho. Nem contigo, nem com o outro. Velho. Aí questão de lá que eu falei, né, que eu vivi muitos momentos bons, foi por causa disso, assim, com 15 anos eu subi pro profissional lá, só que eu não jogava já oficialmente, eu só treinava, e daí eu conheci muitos jogadores, né, Dante, lá tinha o Igor de Camargo, que foi o Igor de Camargo na época, tipo assim, foi o grande jogador brasileiro lá da Bélgica. Da Bélgica. Inclusive, ele era o 10 da Bélgica. Ele era naturalizado já belga também. Já naturalizado belga. Ele jogava na seleção. Do Standard, né? Standard de Liège. Standard de Liège. Era o ídolo lá. A época assim que conhecia também, quando jogava com seleção de videogame, tinha um Igor de Ele era até mais, assim, acionado assim, do que o próprio Dante, né? O Dante, ele veio ficar assim, mais conhecido depois que ele foi pro Bayern de Munique Alemanha, mesmo. Né? Pra Alemanha. Agora lá mesmo era o Dante, o Igor, né? Aliás, que a galera, assim, gostava mais e tal, né? Uhum. E ele jogava na seleção belga, era o 10 da seleção belga e tal. E aí ele era o 10 na seleção belga, então, assim, ele foi um cara que me ajudou muito lá juntando os dias, né, as voltas e idas, uns 4 anos, mano. Tu chegou a vir com vocês, não foi? Não, eu vinha toda... é porque, assim, tinha gente que pensava que, tipo, que eu voltava porque não tava dando certo. É porque é totalmente diferente, né? Alguns até chegaram a falar que eu voltei porque eu machuquei. Não tinha nada a ver. Lá tem um visto de 3 meses. Falar, o pessoal... Pois é. Lá tem um visto de 3 meses. O que acontece? Eu jogava, tinha pré-temporada, eu vinha pro Brasil. Os caras me mandavam de volta. Voltava, vinha aqui, ficava um tempinho aqui, voltava pra lá de novo. E outra coisa, Miquel, eu sou uma pessoa rodada lá pela Europa, mentira. Não, mas assim, pelo Google, né? Pelo Google, doido. Itália, pelo Google. Tem muito também a questão do calendário lá, né? Isso. Por exemplo, lá tem uma época, não sei se lá na Bélgica funciona assim, mas alguns países, eu acho que até na Rússia ali, funciona assim, que, por exemplo, tem um inverno. Então, assim, é muito rigoroso. Isso. Aí para. Para até por meses. Por conta da neve, da né? Da neve, que é muito rigoroso. Isso. Em alguns lugares ainda tem época que dá ainda para jogar, mas tem outros lugares que... acho que na Ucrânia também acontece muito isso, porque tem muito brasileiro lá no Shakhtar, né? Aí, tipo assim, no começo eu acompanhava bastante o Shakhtar, e aí tinha uma época que parava lá, era quando tava tipo, no meio de campeonato aqui, aí tinha jogador brasileiro aqui no Brasil, passeando, porque lá tava tudo parado. Tava tudo parado. Então, assim, exatamente. Até isso também. Não é que você vai conseguir treinar lá o ano todo. Exatamente. Aí eu sempre, assim, por exemplo, a primeira vez que eu fui foi no meio do ano ou foi o final? Calma, deixa eu tentar lembrar. Eu acho que eu fui no meio do ano, se eu não me engano.
Eu acho que foi isso. Acho que a gente não fez isso. Aí eu acho que eu fui no meio do ano. Aí no final do ano, não sei se eu voltei e fui... Giovana, eu não me lembro, porque é porque eu fui e voltei tantas vezes. Eu não lembro. E no final lá, Miquel, tu veio pra cá, assim, por falta de oportunidade mesmo, uma idade mais... A gente tem isso também, que é muito comum na Europa. Os jogadores atingirem uma certa idade, onde eles preferem, por exemplo, no lugar de investir no Miqueias por mais um ano, não por falta de qualidade, mas tipo assim, por investir no Miqueias por mais um ano, eles preferem trazer outro jogador de 13 anos, 14 anos de novo, porque vai passar mais 3, 4 anos lá, digamos assim. O que fez a princípio mesmo não dar certo, porque assim, quando meu pai já foi pra gente acertar questão de fechar um contrato por um tempo determinado, sei lá, 4 anos ou tal, escolher um emprego pro meu pai, eles iriam levar minha mãe. Já foi pra resolver tudo. Já foi pra resolver tudo da família. E daí eu lembro que, não sei se foi 1 ou 2 semanas antes, surgiu a Lei Pelé. Menor de idade não podia ficar na Europa. Só tinha uma forma de eu ficar lá, casando com alguma belga. Pra quem não sabe, a Lei Pelé é aquela lei que o jogador tem que ter mais de 1.200 gols profissionais. Mentira, pra poder jogar na Europa. A Lei Pelé foi a lei que fizeram com algumas mudanças para organizar essa questão desses jogadores, dessas crianças irem para outros países, outros países. Aí, por exemplo, até o Felipe Coutinho, ele fechou contrato com a Inter com 16 anos, isso. Mas aí ele ficou até 18 anos. Quando fez 18, quando aqui fez no 18 Brasil. anos, aqui no Brasil, ele teve essa liberação para lá. Vários outros jogadores. Ou seja, Vinícius Júnior foi a mesma coisa também, muito mais recente. Isso. Quando essa lei entrou em rigor. É em rigor? Isso, é isso mesmo. Eu pensei que eu tinha falado. Quando essa lei. Falou com toda certeza que eu falei, rapaz, né? Então, eu estava lá, né? Quando essa lei entrou mesmo, eu estava lá. Inclusive, não foi só eu que voltei, mas foram muitos outros jogadores que estavam na Europa que voltou. Mas calma, eu não voltei, tipo assim, voltei e pronto, perdi a oportunidade lá. Não. Eu vim sendo jogador ainda de Charlie lá. Sim. Porém, o que eles fizeram? Eles tinham que entrar em acordo com algum clube do Brasil para eu poder... Isso, entendeu? Eles iam fazer o que eles chamam de barriga de aluguel, que é você cuida do jogador até ele fazer os 18 anos e com 18 anos ele vai para a Europa. Hoje em dia acontece isso quando compra o jogador do clube. Isso. Né? Aí assim, como já era deles e tinha que devolver, aí tava fazendo isso emprestando. Exatamente. Aí o que eu fiz? Quando a gente chegou aqui no Brasil, em prazo de 1 semana eu fui pro Internacional mesmo, de Porto Alegre. Eu conheci o sobrinho do Ronaldinho Gaúcho, ninguém sabe isso. Mas naquela época não tinha como tirar foto, não tinha essas coisas assim, velho. Eu nem sei quem é o sobrinho do Gaúcho. Conheci o sobrinho do Ronaldinho Gaúcho. Isso, quem ia levar ele no treino, inclusive, era até o irmão. Teve até uma vez que o irmão do Ronaldinho Gaúcho foi levar ele, né? O filho, no treino. E eu, assim, eu lembro minha cabine era assim, a dele era do lado, era resenha. Só batia bem na bola mesmo, porque o resto... Pera aí. Mas batia aqui. Se eu sou o sobrinho do Ronaldinho Gaúcho, eu não preciso nem bater bem na bola pra eu jogar no time grande. Nem preciso, mano. É igual só preciso... o primo do Messi joga bola no Brasil até hoje só porque é primo do Messi. É primo do Messi, velho. O Emmanuel Biancucci aí foi campeão da Série C. Fazendo gol. Foi mesmo, fez o gol do título, caraca. Fez o gol do título. Véio. E, não, foi assim, ó. Eu acompanhei porque meu Santinha foi eliminado, daí com esse gol. Ele entrou no jogo. Aí quando ele entrou no jogo, ele deu um carrinho que era pra tomar um cartão vermelho.
Aí o juiz era o Daronco, aquele grandão, fortão. Sei, o fortão. Aí o Daronco deu só amarelo pra ele. Isso, ele entrou no jogo com uns 2 minutos mais ou menos, ele fez essa falta. Aí não expulsou. Em 2 minutos dessa falta, no primeiro contra-ataque, ele fez o gol do Vila, que fez o Vila se classificar e subir, classificar para a final e subir. E ele tirou a camisa e foi expulso. Ele ficou 5 minutos no jogo pra estar jogando lá no Vila, por quê? Fez isso tudo. Rapaz, se eu fosse sobrinho do Ronaldinho Gaúcho também. Com certeza tá. Oxe, até eu já atuando. Nem sabia pegar na bola. Nem precisa. Só é querer pegar na bola, já tá lá. Exatamente. É doido. Logo de quem? Do bruxo, né? Aí, mano, a gente... aí eu fui pra esse Internacional queria ficar comigo, porém não pra eu voltar pro Charleroi, né? Aí foi onde entrou alguns erros, né, que eu entendo como erros, sei lá, do meu empresário, até mesmo eu não sei se meu pai chegou a ter um dedo nessa, uma parcela assim. Eu sei que se fosse perguntar pra mim, porque eu só jogava, Giovanni, se fosse perguntar pra mim, tu quer ficar aqui no Inter pra tentar aqui mesmo e tal, ou tu prefere, sei lá, voltar daqui? Eu voltei com o quê? Foi por aí, 16, 17. Não, 16. 16, eu fiquei 2 anos no Brasil. 16 anos, eu quero ficar 2 anos no Internacional. Ou, se fosse perguntar pra mim se eu quisesse ficar por lá mesmo, eu ficaria.